Aleluia! Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Então você vai colocar sobre os seus pés agora, vai pegar a Santa Escritura e vai abrir no livro do evangelista Mateus. Amém? Capítulo 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, versículo 1. E nós vamos ler por um momento até o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando você for achando, vai dando um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 1. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pai, aqui está a Santa Escritura, Senhor. Aqui está a sua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos são a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ela essa noite possa nos tirar dessa zona de conforto, nos confrontar e nos levar para esse lugar, Senhor. O lugar onde o seu azeite está sendo derramado, onde a unção está sendo liberada. Que seja uma noite de avivamento, de restauração e de cura, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. O tema da mensagem essa noite é: mantenha a chama acesa. Será que você pode repetir comigo? Mantenha a chama acesa. Querido, capítulo 25. Ele é uma resposta do capítulo 24, verso 3. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras. E eles fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta deles é: quando vai suceder todas essas coisas? Quando virar todos esses sinais? Jesus está falando aqui sobre algo escatológico que está acontecendo, o fim dos tempos. E Jesus começa a dar os sinais, a falar sobre os sinais que antecederam a sua vinda. Quando você vê um quebra-mola na rua, com certeza vai ter uma sinalização de uma placa, para que você diminua a velocidade e preste atenção, para que você não passe de qualquer forma no quebra-mola. Os sinais são esse quebra-mola, são essa placa que está sinalizando a minha vinda. Jesus está dizendo: haverá sinais. Sinais vão anteceder a minha vida, preste atenção nos sinais.
Antecedendo Jesus falando dos sinais, agora ele vai falar em parábolas. A primeira parábola que Jesus vai falar está no capítulo 24, verso 45. A parábola do bom servo e do mau. A segunda parábola, a parábola das 10 virgens. E a terceira, a parábola dos talentos. 10 mulheres, 5 prudentes e 5 nécias. Irmãos, a prudência é tão essencial para a vida cristã. O que eu percebo muito hoje é que nós, cristãos, não estamos andando alinhado com a prudência. Sermos pessoas prudentes. A prudência é a capacidade que você prevê uma situação e se preparar para ela. A prudência se resume em isso. Você ver uma situação e se prepara para passar aquela situação. A Bíblia vai dizer que essas virgens eram 10 e 5 eram prudentes, que as prudentes, além de levar a candeia, estava levando consigo o azeite reserva, se caso faltasse. As outras 5, as nécias, não se preocuparam com isso. Não preveu o que ia acontecer, que o azeite poderia faltar. Em uma geração de um cristianismo hoje tão banalizado, aonde as igrejas falam mais de milagres, em conquistar, em avançar, em ter, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Falar da volta de Jesus, às vezes é um tabu dentro da igreja, mas é tão necessário, e a mensagem central do Evangelho é a falar que o noivo vai vir buscar a noiva, que é a igreja. Fato é que, qual é o tema dessa parábola? Se eu te perguntasse essa noite, qual é o tema dessa parábola? O casamento, as bodas de Cristo, quem entra, quem não entra. Qual é o tema central dessa parábola a qual Jesus está direcionando? De quem Jesus está falando aqui na parábola? Quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? Jesus não está falando às 10 prostitutas. Ele está falando às 10 virgens purificadas, remidas, lavadas, santas. Essa palavra está direcionada para a igreja. Essa parábola está direcionada para nós crentes. Qual a diferença entre as 5 prudentes e as 5 nécias? Reservar o azeite. Irmãos, fato é que a gente começa na vida cristã e a gente começa a todo vapor. A gente começa queimando de um amor. A gente tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Ele faz uma obra maravilhosa e a gente começa a amar o Espírito Santo, ter experiências lindas com o Senhor. Você vem no culto a semana toda, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Mas no decorrer da sua caminhada, a sua fé vai se apagando. O Espírito Santo vai apagando em você. As frustrações vão chegando, as decepções vão chegando. E fato é que você vai esfriando na fé. Faltar um culto para você não tem problema. Nessa parábola, o que é esse azeite? Por que se refere ao azeite? Qual é a simbologia do azeite na Bíblia? Quando Jesus está usando essa parábola e usa o azeite, Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa vida. Ele é o consolador, Ele é o que distribui os dons da igreja, Ele é aquele que nos convence do pecado. Ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa salvação. Sem azeite não há salvação. Sem o Espírito Santo não há salvação.
A Bíblia vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. Você precisa alimentar essa chama dentro de você. Você precisa alimentar essa chama queimando dentro de você. A noiva e o Espírito dizem: vem. A igreja e o Espírito Santo dizem: vem. Querido, certa feita eu era jovem. O empresário queria que eu transportasse uma mercadoria de ônibus. Eu ia como vigia, tinha nota fiscal, tinha tudo, bagageira encheu. E eu fui para a Feira de Santana, Bahia. Era solteiro, fomos lá entregar a mercadoria. E na hora de voltar, eu voltei em outro ônibus. E eu parei numa parada. Quem não gosta de um pão com linguiça numa parada, irmão? Com requeijão, alface e tomate. Eu empolguei tanto no pão com linguiça, que quando eu cheguei lá fora, o meu ônibus já tinha ido embora. E aí eu fiquei desesperado. Eu fui até o caixa e falei: olha, meu ônibus estava aqui, não está aqui mais. Eu num lugar que eu nem sabia onde que era, em uma BR deserta. E ele falou: meu filho, só faltou chamar aqui a polícia para achar aqui dentro. Nós gritamos, nós falamos, mas não tem lógica. Eu tive que entrar em outro ônibus. O ônibus meu teve que esperar em uma parada policial da Polícia Federal. Na hora que eu entrei dentro do ônibus, irmão, depois de 1h30. Vão falar, os irmãos estavam querendo me matar. Nós estamos 1h30 esperando por causa de um pão com linguiça. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar um tempo que a porta vai fechar. E só quem tem um azeite é que vai entrar por ela. Vai chegar um tempo, querido, em quem só vai entrar pela porta quem estiver azeite. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu coração queimando por Jesus? Como é que está essa chama dentro de você? Ao falar de Jesus, como seus olhos sentem, como seu coração palpita. Cansado dos afazeres. De certa forma, o que John Piper quer nos dizer é que o original dessa palavra, se você estudar, o cansar, o dormir aqui, era cansado dos afazeres da vida. Quantas pessoas estão cansadas, distraídas, e apagaram o Espírito Santo da vida de vocês. O casamento judaico. E essas virgens representam como se fosse a dama de honra, aquelas que entram. Sabe como acontecia, irmãos, o casamento judaico? A noiva estava em casa. O noivo pegava as testemunhas. Eles iam caminhando na cidade, proclamando, cantando, até chegar à casa da noiva, para que todos saibam que ele estava pedindo a mão dela em casamento. Essas virgens são testemunhas. 10 virgens. Elas são como damas de honra, testemunha do noivo. Eu quero trazer uma aplicação para o nosso coração essa noite. Algumas aplicações que vão falar ao nosso coração. Eles iam para a cidade com a tocha acesa,
quando eles chegavam na festa para entrar na boda, quem tinha a tocha poderia entrar, quem não tinha a tocha acesa não era o convidado. Hoje você consegue um convite de casamento no WhatsApp, impresso, mas aqui o convite do casamento para você entrar numa festa eram as tochas acesas. Qual é o estilo de vida que a gente tem que ter nos fins dos tempos? Qual é o estilo de vida que nós cristãos temos que ter no fim dos tempos para que nós não se perdemos? A primeira lição não é sobre intensidade, mas é sobre constância na intensidade. Sabe o que eu mais percebo nessa geração? Nós somos pessoas inconstantes. Nós somos pessoas que não somos constantes. Começamos e não terminamos. Não somos constantes no que estamos fazendo. Começamos bem muitas das vezes, mas vamos esfriando ao decorrer da nossa caminhada. Começamos queimando, mas no decorrer da caminhada vai se esfriando. E quando a gente olha para dentro da gente, a chama já está apagada há muito tempo. E um crente sem unção é um crente sem capacitação. Quantas pessoas hoje que pararam de queimar por Jesus? Que a sua luz esteja brilhando dentro de você. João 15, Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira. E todo aquele que permanecer nele, permanecer em Jesus, dará frutos. Todo aquele que permanecer, tem que permanecer. Tem que permanecer nele, porque ele é a fonte, querido. Nós somos apenas o canal. Ele é onde a gente consegue pegar a unção, a graça vem dele, o fogo vem dele. A unção vem dele, vem do céu, não vem da gente. Você precisa permanecer, parar de ser uma pessoa inconstante. Você começa um curso e não termina. Você fala que vai fazer uma dieta e não faz. Você começa uma faculdade e tranca a matrícula. Você vem no culto um dia e falta 10. Você não é uma pessoa constante. Eu não estou falando que não é sobre um culto, não é sobre uma conferência, não é sobre uma vigília, querido. Eu estou falando é estar queimando pelo Senhor. Não é sobre uma estrutura, porque você pode ter uma estrutura, você pode ter uma candeia, mas ela pode estar apagada sem azeite. Não é sobre estrutura, é sobre azeite. É sobre azeite. É sobre azeite, querido. Não é se você ler 40 capítulos da Bíblia todo dia, mas é ler pelo menos um capítulo durante 40 anos. Estou pregando para pessoas que começaram bem aqui, mas que hoje estão frias na fé. As imprudentes começaram acesas, mas no decorrer da caminhada o azeite foi acabando, e quando elas perceberam, o fogo estava acabando, estava apagando. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13, eu quero ler para você. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, mas não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe quem que é responsável para manter essa chama acesa dentro de você? É você mesmo.
A ordem que foi dada aqui, querida, é que o altar sempre haveria fogo, sempre haveria sacrifício. E sabe quem é o sacrifício hoje? É você. Sabe quem tem que estar queimando no altar de Deus? É você. Você tem a obrigação de não deixar esse fogo apagar, de não deixar essa chama se esfriar. Lembrando que o fogo vem do céu. O fogo não é seu, o fogo vem do céu. Quando Salomão faz o templo maravilhoso, a Bíblia diz que a glória de Deus veio sobre aquele lugar e tomou aquele lugar, e ninguém podia entrar porque a glória de Deus, o fogo de Deus estava sobre o lugar. Assim foi no tabernáculo também, quando Moisés termina o tabernáculo, a presença de Deus, a glória de Deus veio sobre aquele lugar, e eles estavam olhando de longe, vendo o poder de Deus ali sobre aquele lugar. E hoje sabe quem está dentro de você? O Espírito Santo de Deus, queimando e habitando dentro de você, te convencendo do pecado, do juízo, da justiça, te levantando, te acendendo, e você, como um graveto, vai queimando todo dia. Você vai queimando todos os dias da sua vida. Não deixe essa chama apagar na sua vida, querido. Não deixe. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. O óleo não se empresta. Olha, eu ando com o pastor Vinícius da Lagoinha Nacional. Eu conheço o pastor Paulo, eu conheço o pastor Márcio. Cada um tem obrigação do óleo que carrega. A Bíblia vai dizer que as nécias chegaram para as prudentes e falaram assim: me arruma um pouquinho desse azeite, porque o meu está se apagando. Me arruma um pouquinho aqui, pastor, porque a minha fé está esfriando. Me arruma aqui um pouquinho de azeite. E as prudentes falaram: não emprestamos o óleo. A gente gosta de terceirizar a nossa fé, querido. A gente gosta de falar assim: não, eu estou assim porque a igreja me machucou, porque o pastor tal falou aquilo de mim, porque aconteceu isso. Não, terceirize a sua responsabilidade. O óleo que vai queimar está queimando de você, dentro de você. O azeite que está queimando dentro de você é responsabilidade sua. Não é do seu pastor. Seu pastor está aqui para zelar pela sua vida, para orar pela sua vida, para buscar o Senhor junto com você. Mas você é responsável para buscar o Senhor. Não terceirize aquilo que é seu. Sua responsabilidade. O óleo é responsabilidade sua. A igreja é uma candeia, a estrutura. Pode ser que você esteja aqui, irmãos, mas apagado. Jesus veio buscar e eles estavam desprovidos de azeite. Quantas pessoas hoje, querido, que você olha, só tem uma candeia, tem uma vida vazia, tem uma vida de religiosidade, tem uma vida estagnada, já perdeu o amor, já perdeu a essência, já não queima mais o fogo do Espírito Santo. Tem estrutura, mas não tem fogo, não adianta. Tem estrutura, mas não tem azeite, não adianta, porque o que faz queimar o nosso coração é o Espírito Santo. É responsabilidade sua, querida, é sua. Você que vai ter que levantar todo dia como um sacerdote, pegar a sua Bíblia, fazer o seu devocional, jejuar, orar, buscar o Senhor, vir à igreja, ter comunhão. É isso que vai manter a sua chama acesa. Não transfira a sua responsabilidade.
Terceira lição: aprenda a dizer não. Diga para esse irmão que está do seu lado aí: não. Diga mais uma vez: não. Isso. Aprenda a dizer não. Pô, irmão, eu tenho uma dificuldade disso. Meu coração é mole demais. As nessas se aproximaram das prudentes e falaram assim: tá pagando, filha. O noivo está chegando, como é que nós vamos fazer para entrar na festa sem a tocha acesa? Como nós vamos fazer? E as prudentes falaram assim: ó, vai para lá. Você acredita que tem crente que deixa de vir na igreja para ver o jogo do Atlético? Pior que é o Atlético ainda, né, irmão? Brincadeira, viu? Foi mal com o atleticano. Tem gente que deixa de vir na igreja porque vai no shopping. Tem gente que deixa de estar numa célula, comunhão da palavra de Deus, os irmãos, lanchinho, para ir para o shopping. Você sabe que você vai ter que sair aqui de dentro aprendendo isso. Aprenda só isso e você já está bem na sua mente. Aprenda a dizer não pelos convites do mundo. Você vai ter que aprender a renunciar, querido. Renunciar a sua vida. Vai aparecer convites maravilhosos, lugares maravilhosos, mas vai atrapalhar o que Deus tem para a sua vida? Não. Vai aparecer, tem umas varoas bonitas para você solteiro aí, mas não é de Deus não, fala não. Se não tiver o Espírito Santo, fala não, Valtinho, não aceita não. Na nossa caminhada cristã, muitas das vezes, nós vamos ter que entender o que é prioridade para você, querido. Se as prudentes pegam e empresta para as nécias, não ia entrar ninguém. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. As prudentes falaram não. Sabe qual que é, querido? Aquela série que você gosta demais, você vai ter que aprender a dizer não. Crente que vê novela, misericórdia, aprenda a dizer não. Eu não acredito que tem crente que vê novela. Aprenda a dizer não. Elas foram firmes. Elas compraram óleo e não se preveniram. Quarta lição: não é porque você tem informação que você conhece Jesus. Elas sabiam que o noivo ia chegar, sabia ou não sabia? Elas sabiam que elas iam precisar do azeite, sabia ou não sabia? É igual a gente. Sabe que a gente precisa fazer, mas não faz. Sabe que a gente precisa buscar, mas não busca. Sabe que a gente precisa orar e não ora. Sabe que a gente precisa jejuar e não jejuma. Querido, faz um jejum na sua vida que você vai ver os convites que vai aparecer para você no dia. Eu estava de jejum, irmão, voltando do hospital com a minha esposa. E de repente ela falou assim: vamos comer aquela costela no bafo lá. Falei: misericórdia, eu estou de jejum. Você está me jogando na boca do leão. Imagina a prova, irmão, você com fome. E você começa a colocar a Cassiane passando pela prova, pelo fogo, cantando louvor. Mas você precisa ser radical nas suas atitudes, irmão. Você precisa ser radical naquilo que você acredita. Ou você crê que Jesus tem azeite para derramar na sua vida, ou você crê que o azeite está em você, ou você só vai ter candeia, e candeia não vai permanecer, candeia não vai entrar na festa do Cordeiro. Sabe o que é a bodas do Cordeiro? Festa, comida. Crente gosta de comida. E lá no céu vai ter muita comida, essa não vai engordar não, viu, irmão? Você sabe quando eu chego no velório? E
que eu mais percebo, eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Quando as pessoas estão chorando demais, elas muitas das vezes estão chorando por remorso. Sabe o que é pior da gente enxergar, querido? É que Jesus hoje já voltou para um monte de gente. Jesus já voltou para um monte de gente hoje. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus perguntasse para nós hoje: como está o seu azeite? Como está a Assunção? Cadê a tocha acesa? Ela está acesa ou ela está apagada? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que elas foram até a cidade para comprar o azeite, e quando elas voltam, elas encontram a porta fechada, e elas correm, batem: Senhor, Senhor, nós estamos aqui fora, agora nós temos o azeite para entrar, agora nós temos a tocha acesa, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque vai chegar um tempo, e esse tempo está próximo, em que não vai adiantar você comprar o azeite, porque a porta já vai estar fechada. Ou a gente se posiciona hoje como cristão, como igreja, como família, ou a gente canta Maranata de todo o nosso coração: vem, Senhor Jesus. Porque pode ser que um noivo chegue, e ele chegou à meia-noite. Ele chegou no horário improvável. Essa noite, querido, o azeite simboliza o Espírito Santo. Jesus vai vir numa hora improvável, onde muitos vão estar distraídos. Quem sabe essa noite você precisa falar: Pai, derrama de mim de novo o seu azeite, porque a chama já se apagou um dia. Derrama, Senhor, o seu azeite. Não haverá segunda oportunidade depois da vinda de Jesus. Não haverá outra oportunidade depois da vinda de Jesus. Não tem mais tempo. O tempo é hoje e é agora. O tempo é hoje e é agora. Você precisa ter azeite na sua candeia. Você precisa ter o azeite queimando. As 10 virgens nos ensinam que o azeite é para hoje, é para agora. Não é para amanhã, é nesse momento. Mantenha essa chama acesa, querido. Porque essa chama se apagou um dia. Sabe qual que são os 2 elementos fundamentais no casamento, segundo a psicologia? Desejo e entrega. Quando 2 pessoas estão noivos, há um desejo um pelo outro, e há uma entrega verdadeira. Essa noite o Senhor está nos convidando a olhar para dentro da gente, a olhar para dentro de nós, e fazer uma pergunta: será que ainda tem azeite queimando? Será que o azeite ainda está queimando aí? Será que a lamparina ainda está acesa? Porque a estrutura não vai salvar ninguém. As insensatas ficaram de fora. Quem tem azeite
não será pego de surpresa. Quem tem o azeite, quem tem o Espírito Santo, não vai ser pego de surpresa, não vai olhar a sua vida e vai falar assim: meu Deus, eu não sabia que Jesus estava voltando, era agora, eu não sabia que ia ser esse momento. Quem tem azeite está seguro, quem tem azeite vai entrar nas bodas do Cordeiro. Quem tem azeite está guardado, está seguro. Não é sobre milagres, não é sobre o que Deus pode fazer, não é sobre a estrutura, mas é quem nós estamos nos tornando, a caminhada cristã. É como nós começamos e como nós estamos terminando. É como nós estamos terminando, é como Paulo está dizendo: olha, eu guardei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, Timóteo, eu fui até o fim, e a coroa da justiça, a qual o Senhor o prometeu, antes da fundação do mundo, àqueles que creem. Eu estou atrás dessa coroa incorruptível. É sobre saber terminar a vida cristã. Não é saber começar queimando, correndo, desesperado, não. Mas é como você está terminando, como você está chegando esse ano de 2025. Nós estamos quase no final. Como você tem chegado? Quais são as suas metas espirituais? Eu estava em um velório essa semana. E o irmão disse assim: pastor, essa mulher que você vê aí foi a mulher que me ensinou os caminhos do Senhor. Essa mulher que você está vendo aí foi a mulher que converteu o meu pai. Foi a mulher que nunca faltou um culto da igreja, pastor. Foi uma mulher que pregava para todos. O que você tem construído tem deixado história dentro das pessoas. O que você tem construído na sua vida tem deixado legado, ou você tem preocupado em deixar herança, deixar comodidade. Isso tudo vai passar, mas aquilo que você constrói dentro dos seus filhos e não passa, está de geração em geração. A gente está preocupado muito em ter e não ser. Será que não é a noite a gente chamar o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, eu quero te pedir perdão essa noite, porque eu te entristeci na caminhada. Será que não é tempo da gente clamar a Ele e pedir para que Ele venha e nos acenda de novo? Será que você não está frio aí na fé? Porque o noivo vai vir para buscar a noiva. E o noivo está vindo para buscar a noiva, querido. E esse dia vai chegar. E Ele vai vir buscar a mim, a você um dia. E nós vamos morar com Ele. E vai ter uma festa linda, 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 linda no céu. Irmãos, eu já li esse livro, o final dele tem salvação, tem céu, tem festa, tem glória, tem poder. Não importa o que você está passando na sua vida hoje, não importa a situação que você está vivendo. Aqui está dizendo que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima do seu olho. Ele vai enxugar de você e vai valer a pena servi-lo. Vai valer a pena amar. Está escrito no final, está escrito: aquele que é digno de abrir o livro, o Cordeiro de Deus, é Ele. Queria que essa noite você colocasse sobre os seus pés